Olá, meus amigos e minhas amigas. Eu passei aqui só para falar sobre uma teoria do existencialismo que eu gosto bastante. Essa teoria é de Jean-Paul Sartre. O Sartre foi um filósofo, escritor, engajado político. Ele foi acusado de ser comunista, mas não, ele não era comunista não. Ele tinha sim uma tendência de ser de esquerda, mas ele nunca se filiou ao Partido Comunista, nunca se filiou ao partido algum. Ele criou uma frase que diz o seguinte: a existência precede a essência. O que quer dizer isso? A existência precede a essência. Significa o seguinte: primeiro eu existo, para depois eu formar quem eu sou, para formar a pessoa que eu sou. Mas primeiro eu existo. E o que faz com que eu me forme para ser a pessoa que eu sou? As minhas escolhas. Então, as minhas escolhas me definem quem eu sou, definem a minha essência. Mas as minhas escolhas é que me formam. Elas é que definem a minha essência. E o Sartre escreveu um livro em 1943 chamado O Ser e o Nada. E nesse livro ele diz que o ser ele está diante do nada. Quer dizer, nós vemos ao mundo aqui diante do nada. E que não há nada que nos impele ou nos obrigue a agir ou escolher dessa ou daquela maneira. Ele afirma, que nós somos seres totalmente livres. E que ele afirma ainda, ele defende também, que não existe esse negócio de natureza humana, não. De acordo com Sartre, não existe falar assim, natureza humana, não. É como se todos nós, como todos os seres humanos, tivéssemos uma só natureza, falar natureza humana. Sartre diz que não, porque o que existe são existências singulares. Inclusive, ele critica Aristóteles, porque Aristóteles, ali, que viveu no século V, ele defendeu que existe sim uma natureza humana. Inclusive, ele afirma o contrário de Sartre. Ele diz que a essência precede a existência. Quer dizer, primeiro, quando a pessoa nasce, já nasce com uma essência, já nasce com uma natureza humana. E o Sartre diz que não. Ele afirma que primeiro eu existo para depois eu me formar. Quer dizer, a existência precede a essência. E o que vai fazer com que eu forme essa essência minha são as minhas escolhas. E ele diz também que nós somos livres, nós somos seres totalmente livres. Aí nós podemos pensar, que maravilha, então nós somos seres totalmente livres e nós podemos escolher o que quisermos. Não é bem assim não. Porque nós somos livres, mas nós também temos que ser responsáveis pelos nossos atos, responsáveis pelas nossas escolhas, porque as nossas decisões são individuais. Mas aí a pessoa pode falar assim, mas existe a pressão social, mas existe isso, existe aquilo outro. Por isso que eu, diante de uma pressão social, diante disso, daquilo, eu fiz uma escolha errada. Mas aí o Sartre vai dizer que mesmo diante de todas essas mazelas que a gente sabe que existe, ainda assim foi uma escolha. E a escolha é sua, seja ela qual for, a escolha é sua. E também tem uma frase dele também, são muitas, mas uma outra frase diz o seguinte: o inferno são os outros. O que quer dizer essa frase, o inferno são os outros? Quer dizer, eu estou sempre culpando alguém por algo que deu errado na minha vida. Então, todo fracasso que eu tiver, um objetivo meu, um projeto meu que deu errado, foi culpa do meu pai, foi culpa de fulano, ciclano, da minha mãe, do Estado, da sociedade. Ele diz que não, porque nós somos livres. Aquelas escolhas foram nossas. Então,
Então a gente precisa assumir a nossa responsabilidade. Então, eu tenho assim, eu gosto bastante dessa teoria, o existencialismo, porque eu penso também assim. Eu penso que nós devemos assumir todas as consequências dos nossos atos, sejam bons, sejam ruins. Então, não tem essa de culpar. Vou culpar fulano, ciclano, beltrano, né? Eu vou culpar a pessoa por uma escolha minha que resultou errado, né? Que teve uma consequência prejudicial, aí eu vou culpar alguém. Não é assim. Então, é isso que eu queria falar sobre o existencialismo, que eu gosto muito. E é isso. Vamos ver, da próxima a gente grava um outro vídeo falando de outra teoria.